Então, a gente vai começar agora. Eu vou tentar colocar as questões que eu aprontei, né? O passo a passo, tá, gente? Não é necessariamente que você tenha que fazer do jeito que eu estou mostrando. É para que eu vou mostrar, na verdade, né? É só para que quando eu colocar a questão do balanceamento, você tenha noção de qual raciocínio você pode seguir para encontrar as respostas. Eu lembro que eu expliquei para a turma que vocês poderiam colocar assim, analisar um elemento químico por vez, não todos de uma vez só, mas cada símbolo de elemento químico você olha por vez, de preferência, primeiro, aqueles que só tem uma substância com ele no reagente e uma substância com ele no produto, certo? Na ordem, né? Se todos só tiverem um, beleza, mas às vezes algumas têm uma só no reagente, uma no produto, às vezes uma tem só no reagente e duas substâncias no produto, vocês vão fazendo essa escala. Dos que tem menos para aqueles que têm mais. Porque geralmente quando tem o que tem mais presença nas substâncias, você não vai precisar nem analisar, porque ele vai estar definido mais precisamente. Então, eu aprontei aqui em homenagem ao Outubro Rosa, tá, gente? Coloquei tudo muito rosa hoje, tá? Em homenagem ao Outubro Rosa, viu? Você não imagina aí que olha, professor, estava usando rosinha. Tá, gente? Não é isso não. É só uma questão que a gente percebeu. Pronto, acho que agora está legal aqui. Lembrando, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar e parar a aula no instante que vocês quiserem. Eu dou uma paradinha, eu explico e a gente começa. Então, sobre aquela folha de exercícios que eu enviei para a turma. Então, por exemplo, a letra A, a gente vai determinar os coeficientes de balanceamento. Primeiro, não esqueça o que é coeficiente e o que é índice. Viu, gente? Não pode esquecer. Esses números que ficam abaixo e na direita, eles são os índices. Eles indicam quanto de cada átomo tem na substância, e aí, se você quiser saber nos reagentes, é só somar. O númerozinho que a gente vai colocar é aqui do lado, ó, tá vendo? Aqui do lado C, aqui do lado desse O, aqui do lado desse C e aqui do lado do H, que são os coeficientes, que vão indicar quantas moléculas são necessárias para que a reação química aconteça. E aí são aqueles conceitos. O coeficiente de balanceamento, ele tem que ser o menor valor inteiro, certo, gente? Isso daí é uma questão que, às vezes, uma questão está equilibrada. Você pode encontrar os valores aí que deixa ela equilibrada, mas ela não está corretamente balanceada, certo? Para ela estar corretamente balanceada, tem que ser o menor valor inteiro. Por que tem que ser o menor valor inteiro? Essa é uma justificativa que vocês podem colocar numa questão de prova possível. Não existe meia molécula. Ou existe uma molécula, ou existem duas, ou existem três. Então, se você, por exemplo, colocar um valor fracionário, 2 meios, 3 meios, 1,5, por exemplo, você está dizendo que tem uma molécula e meia. Não existe uma molécula e meia. Ou existe uma, ou existem duas, ou existem três. Tá? E assim sucessivamente. Por isso que a gente não pode colocar, por mais que fique equilibrada, mas para estar corretamente balanceada, o índice, o coeficiente, ele tem que ser um número inteiro, não pode ser um número fracionário. Então, a gente vai analisar aqui, por exemplo, quantos tem de cada um desses elementos na reação química. Carbono, eu só tenho uma substância com carbono no reagente, eu só tenho uma substância com carbono no produto. Eu poderia começar por ele. O hidrogênio, eu só tenho uma substância com ele no reagente e eu só tenho uma substância com ele no produto. Agora, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4 substâncias com ele. Então, esse daí eu vou deixar por último. É o último que eu vou tentar equilibrar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vocês têm que analisar elemento por elemento. Eu vou demorar um pouquinho mais nessa letra A. Nas outras eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Vocês vão analisar elemento por elemento. Então, vocês vão pegar o carbono e verificar quanto tem dele no reagente e quanto existe dele no produto, certo? Então, de carbono, quantos tem no reagente? 2. E quanto tem no produto? 1. Vocês lembram que quando não tem número, é indicando
um átomo só. Ah, professor, mas aqui eu vi um símbolo de um elemento químico que é CO. Bom, se tiver uma letra maiúscula e uma minúscula, aí é um símbolo, mas as duas estão maiúsculas aqui, gente. Ó, tá vendo? Estão maiúsculas. Então, aqui é o símbolo do carbono e aqui é o símbolo do oxigênio. Lembre que vocês têm que lembrar da simbologia também, viu, turma? Então, tá lá. Carbono aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. E o que foi que eu pedi para vocês e expliquei para vocês naquela aula, que tinha um monte de linha, tinha um monte de seta. O índice desse elemento aqui vai virar o coeficiente dessa substância. E o índice desse carbono desse lado vai virar o coeficiente dessa outra substância. Então, eu vou vou fazer inversão, certo? O que é índice vira coeficiente e vice-versa. Então, como é que ficaria essa reação? O 1 do carbono vem indicar quantas moléculas são de C2H6O. E o 2 desse carbono veio para cá como coeficiente. Tá vendo? Eu só fiz a inversão. Beleza? Bom, aí, analisei o carbono equilibrado, parou aí? Não, por quê? Porque está faltando analisar o hidrogênio. O hidrogênio, eu não estou indo, não é só por sequência, é pelos que tem em menor quantidade, viu, gente? Ó. Então, hidrogênio, eu tenho quantos no reagente? 6. Tá vendo? 6. E quanto no produto? 2. Então, como eu já coloquei o valor 1 aqui, ó, como coloquei o valor 1, eu não vou fazer inversão, certo? Porque eu já fiz o balanceamento. Então, eu vou ter que encontrar, por isso que a gente chama de método da tentativa e lógica. Eu vou ter que encontrar um número que multiplique por 2 e equivale a 6. Bom, se eu tenho 6 no reagente e 2 no produto, para ficar simples, você divide 6 por 2. O resultado é 3. Então, esse 3 é que vai vir para cá. Ok? Então, eu vou colocar esse 3 como coeficiente da molécula de água. Já não foi aquela questão da inversão. Certo? Por quê? Porque na inversão você fez a primeira tentativa. Na inversão, aí você teria que alterar tudo, ia dar um trabalho maior. Então, a gente faz de forma um pouco mais simples. Então, primeiro passo. Procurei quantidade de carbono de reagente de produto. 2 e 1. Foi o que eu fiz. O 1 desse carbono aqui, tá? Não sei se dá para perceber aí direitinho a seta. Desse carbono do CO2, virou coeficiente da primeira substância. E o 2 do C2H6O virou coeficiente do CO2. Analisei esses dois, já está aqui, já não vou mudar. Tá? Só se não tiver condições, aí eu mudo. Tá? Mas enquanto puder manter eles assim, a gente mantém. Vou analisar o hidrogênio, 6 no reagente, 2 no produto. Então, tem que colocar um número aqui que equivale e iguale a quantidade de hidrogênio que tem no reagente. Qual seria esse número? 6 dividido por 2, 3. Então, é o 3 que eu vou colocar aqui. Porque agora, carbono eu tenho 1 vezes 2, tem 2. 2 vezes 1, também tem 2. Então, carbono está ok. Hidrogênio, 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. O que é que está faltando aqui agora? Está faltando o oxigênio. Aí o oxigênio, vocês têm que observar que ele está presente em todas as substâncias. Eu vou ter que somar no reagente, eu vou ter que somar no produto. Lembrando, qual é a única substância que ainda não foi balanceada? Essa daqui, ó. Então, eu só vou poder colocar um coeficiente nela, certo? Obrigatoriamente tem que ser um valor X qualquer aqui, certo? É um valor X qualquer. Bom, então, quantos oxigênio eu tenho desse lado? Eu tenho 1 mais 2 vezes o número que eu preciso, tá? Eu preciso de um valor X aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. E do lado do reagente, eu não posso mais alterar essa substância, certo? Então, essa substância aqui, ela já está equilibrada. Então, o único valor que eu vou poder colocar é nesse O2. Poderia até ter uma outra forma de a gente resolver colocando uma equação, mas para não colocar uma equação muito complicada, a gente vai fazer assim. Lembre, se eu já tenho 6 desse lado, 7 desse lado, ó, já tenho 7.
e 1 já está equilibrado, então 7 menos 1. Eu só preciso de 6 agora, certo? Lembra, aqui já tem 1, eu preciso agora só de 6. Então, como é que eu tenho 7 menos 1, que dá 6, eu divido por esse valor de oxigênio, que dá 3. Ou seja, quando a gente fez o equilíbrio da equação, certo, gente? Quando eu fiz o equilíbrio aqui, coloquei 1, coloquei 2 e coloquei 3, eu já defini para vocês quantos oxigênio eu tenho no produto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 daqui desse lado, menos 1 que já está equilibrado. Então, faltam 6. Qual número multiplicado por 2 vai dar 6? 3. Então, os coeficientes de balanceamento são 1, 3, 2 e 3. Certo? Não se preocupe que eu vou mandar esses slides para você assim que terminar a aula. O vídeo vai demorar um pouquinho mais, certo, gente? Mas o slide eu mando já de forma imediata. Vou analisar a segunda questão, a letra B. Como é que está aqui a letra B? A letra B, professor, essa daí é maior, mais complicada. Não necessariamente. Às vezes, uma questão grande, ela também é muito simples. Você vai observar quantos elementos, quantas substâncias tem esse elemento no reagente, quantas tem no produto, uma no carbono, uma de carbono, oxigênio, eu tenho 3, tá vendo? Tem uma substância com oxigênio, 2 substâncias com oxigênio, 3. Então, isso aqui eu não olho. Eu vou olhar primeiro o sódio, posso olhar o carbono, posso olhar o hidrogênio e posso olhar o cloro. Certo? Então, eu vou começar pelo sódio. Quantos de sódio tem no reagente? 2. Tá vendo? 2 vezes 1 é 2. 2. E quanto tem no produto? 1. O que é que eu vou fazer aqui? Índice de um vira coeficiente do outro, índice do outro vira coeficiente do 1. A gente troca, certo? Troca o posicionamento dele. Então, essa substância que tem sódio vai ficar com esse 1, tá vendo? Esse 1 veio para cá, coloquei aqui de verdinho para destacar, e esse 2 veio para essa substância. Por que eu comecei pelo sódio? Porque ele só tem 1 em cada substância. Só tem um símbolo em cada substância. Do carbono, a gente pode olhar o carbono agora. O carbono tem quanto desse lado aqui? Nessa substância? Um só. E nessa de cá? Também só tem um. Então, não precisa alterar. Já está equilibrado. Para que eu vou alterar? Vou analisar o oxigênio. Não posso olhar o oxigênio agora. Por quê, professor? Porque tem 3 substâncias com oxigênio. Ó. Não deixe para lá, senão vai dar trabalho. Vou analisar agora o hidrogênio. Tá? Hidrogênio eu tenho 1 do lado do reagente e eu tenho 2 do lado do produto. Certo? 1 do lado do reagente, 2 do lado do produto. O que é que eu vou fazer então com esse 1 e esse 2? Esse 1 vem fazer parte desse coeficiente e esse 2 vai fazer parte desse coeficiente. Eu vou inverter. Olha só como é que fica a equação. 2 e 1. E no que eu fiz isso, gente, automaticamente eu já equilibrei o oxigênio. Não preciso mexer mais. Só fui invertendo, tá vendo? Inverti, inverti e acabei equilibrando a equação como um todo. Então, no momento que eu disse que aqui tinha carbono 1 e aqui tinha 1, eu já balanceei, veio 1 para cá. Certo? Aqui eu tinha 2 para hidrogênio, 1 para hidrogênio e 2 para hidrogênio desse lado, eu inverti. Ficou assim. Se eu for analisar agora o oxigênio, 3 vezes 1, 3, igual, tá vendo a seta? A setinha repetir. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 e 1 mais 2, 3. Ou seja, igualei. Quantidade de oxigênio de um lado ficou do outro. Lembre, gente, que essa resolução daí não precisa. O que é que precisa colocar? Os coeficientes de balanceamento. Certo? Então, quais são os coeficientes na sequência? Isso é uma sequência. 1, 2, 2, 1 e 1. Porque em algumas questões que são objetivas, eu peço, por exemplo, para que você me diga a soma dos coeficientes de balanceamento. Por exemplo, se eu quisesse a soma dos coeficientes de balanceamento, seria 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Viu?
Então, por isso que você precisa saber quais são os coeficientes. Se não tem número aqui, ó, ah, professor, não coloquei número. Não colocou número, você não colocou a resposta. Numa resposta como essa que eu vou colocar, para vocês destacarem quais são os coeficientes, tem que deixar destacado como eu estou fazendo aqui. Mas o procedimento é só para vocês entenderem como é que a gente analisa, como é que a gente avalia o raciocínio, né? Como é que a gente faz o raciocínio para poder induz, certo? Se vocês encontrarem uma forma mais prática de identificar, de estudar, tranquilo. Na letra C. A letra C, observe, bem pequenininha, né? Bem pequenininha, não é para dar trabalho. Como vocês têm disponibilidade do áudio, vocês poderiam me dizer o seguinte: qual é o elemento químico que eu vou começar a analisar nessa questão? É o carbono, é o hidrogênio ou é o oxigênio? É uma questão de raciocínio, para vocês pensarem aqui, rapidinho. Eu vou começar a analisar para fazer aquelas inversões. O carbono. Bom, carbono está presente em quantas substâncias? 1, 2, 3. Não vou poder começar pelo carbono, porque ele está presente em 3. Posso começar pelo oxigênio? Pode. Oxigênio eu tenho uma substância, 2, 3. Eu posso até começar, gente, mas vai dar uma quebra de cabeça que vocês não imaginam. O único elemento que só está presente em uma substância no reagente e em apenas uma substância no produto é o hidrogênio, certo? É o hidrogênio que a gente vai começar a analisar por ele. Se vocês começarem pelo outro, vão se bater muito e demorar a encontrar a resposta. Observe que aqui eu tenho 12 hidrogênios no reagente e eu só tenho 6 hidrogênios no produto, certo? Aí eu vou fazer a inversão, 6 para cá e 12 para cá? Posso. Só que vai dar um valor muito grande e ele não é o menor valor inteiro, porque eles podem ser simplificados. Então, como é que a gente faz para ficar simples? 12 dividido por 6. Tá? Então, aqui é como se eu tivesse 2 e aqui 1. Aí eu faço a inversão. Então, o que é que eu coloco? Aqui eu coloco 1 e aqui eu coloco 2. Ou seja, um número que multiplicado por 6 dá 12. Você pode fazer esse raciocínio também. Um número que multiplicado por 6 que dá 12. É 12 dividido por 6, 2. Tá? Então, aqui eu coloco 2 e aqui eu coloco 1. Pronto, beleza. Já equilibrei duas substâncias. Eu preciso encontrar só esse coeficiente aqui, ó. Mas aí, quando vocês começarem a analisar, vocês vão perceber que assim que eu coloquei esse 2, o oxigênio ele foi e o carbono eles foram já alterado a quantidade, né? Já alterei a quantidade. Por exemplo, de carbono, eu tenho quantos aqui, ó? 6. Tá vendo? 6 vezes 1. Aqui eu já tenho quantos? 2 vezes 2, 4. Aqui eu já tenho 6. E no produto eu já tenho 4. Só que eu tenho que somar com esse daqui. Então, quantas moléculas de gás carbônico eu preciso para somar 6 carbonos no final? Lembre que aqui tem 6. Aqui já tem 4. E eu preciso de um valor que, multiplicado por esse valor aqui, dividido por esse valor, equilibre. Então, você tem aqui, ó, 6 carbonos, 2 vezes 2, 4. Então, 6 menos 4, eu só preciso de 2. E aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, você tem aqui carbono com 6, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Tá? E o oxigênio? O oxigênio já equilibrou também. Por que já equilibrou? Quantos oxigênio eu tenho nessa substância? 6. E no produto? 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes 2, que dá 4. 4 mais 2, que vai dar 6, tanto no reagente quanto no produto. Então, eu já equilibrei. Tá? Então, o grande problema é que geralmente o pessoal começa logo pelo primeiro elemento químico e nem sempre vai ser o primeiro. Vocês vão ter que olhar se ele está em maior número de substâncias ou no menor número de substâncias possível, certo?
Então, aqui eu coloquei os coeficientes, ficaram 1, 2 e 2. Beleza? A gente vai para o próximo. A gente poderia fazer até de uma forma, nessa explicação, para colocar na forma de equação. Então, eu vou modificar um pouquinho a expressão desse slide, quando eu mandar para vocês no PDF, ele já vai com essa forma, né? Eu expliquei uma, então a gente vai analisar outra. Uma pela lógica e a outra por equações. Essa daqui, ela tem a explicação dela no livro de vocês, certo? Essa substância aqui, eu acho que é o butano, se não estiver enganado. Então, você tem aqui C4H10 mais O2, produzindo CO2 mais H2O, certo? Então, vou começar pelo carbono, posso começar pelo hidrogênio, só não posso começar pelo oxigênio, porque tem uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias com ele, viu? Os outros 2 só tem uma de cada lado. Começando pelo carbono. Eu tenho 4 carbono reagente, 1 no produto. O que é que eu vou fazer aqui? Inversão, certo? O que é índice de 1 vira coeficiente. O que é índice de 1 vira coeficiente. Então, vai ficar assim, ó, 1 e 4. Qual é o outro elemento químico que eu posso fazer? O hidrogênio. Tá? Vou colocar aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem 10 desse lado e tem 2 do outro. Então, qual é o número que eu devo colocar aqui para poder ficar 10 de cada lado? 5. Viu? Porque 10 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Aí eu coloco 5 aqui, ó. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Então, a quantidade de cada elemento está presente no reagente, no produto, em valores iguais. Qual é a única substância que eu ainda não balanceei? O oxigênio. Então, só vou alterar ela. Lembre que aqui tem que ser um valor X, que eu posso colocar numa forma de expressão. Então, 2 vezes X, um valor X que eu vou encontrar, equivale a 4 vezes 2 mais 5 vezes 1. Então, esse valor aqui é 2x igual 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1, 5. Esse valor x é 8 mais 5, 13, sobre 2. Observe o que foi que aconteceu aqui, gente. Aconteceu uma fração, ou seja, não é um valor inteiro, é um valor fracionário. Tá? Vai dar valor decimal, daria 6,5. E não existem 6,5 moléculas. Então, quando a gente encontrar um resultado como esse, o que é que eu vou fazer para poder retirar essa fração? Multiplicar todos os valores pelo divisor da fração, ou seja, por 2. Certo? Então, eu vou multiplicar tudo por 2, vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 13 sobre 2, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Então, no momento que encontrou fração, encontrou vírgula, vírgula 5, multiplique pelo número que retira essa vírgula, que retire essa fração. É simples. Se tiver um 3 aqui embaixo, você multiplica por 3. Se tiver um 5 aqui embaixo, você multiplica por 5. Se tiver um 2 aqui embaixo, você multiplica tudo por 2. Mas todos, porque tem que manter a mesma proporção. Né? A lei de Proust. Então, multiplicando tudo por 2, vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 13, 26, dividido por 2, 13. Eu simplesmente corto 2. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Então, os coeficientes são 2, 13, 8 e 10. A outra questão, eu peguei na sequência, tá, gente? Porque as questões que mais dão trabalho para vocês, daquele exercício, para vocês fazerem, só vai ter uma, lá no finalzinho vai dar muito trabalho. Mas as demais, elas são mais simples. Quando você fizer as inversões, equilibra com facilidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, ferro. Oi, filho. Pode falar. Poderia usar esse método da expressão em qualquer substância? Em qualquer... Como eu posso falar? Pode. Se você encontrou uma situação parecida com aquela, você pode aplicar em qualquer reação. O que eu disse para vocês que eu vou alterar
a forma de resolver das questões anteriores é para colocar na forma dessa expressão que eu montei aí para vocês. Porque talvez assim não precise tanto do raciocínio rápido e demora um pouquinho mais. Mas vocês vão ter um tempo longo, como sempre, né, para poder resolver a prova. Eu deixo o tempo suficiente para que ninguém reclame, olha, não deu tempo, certo? Como a gente vai, geralmente é a segunda, né? Acho que é a segunda prova da gente. Aí não vai ter aquela questão de pouco tempo. Eu vou deixar sempre além do limite que o pessoal pede para a gente fazer. Então, se você considerou que ali é possível fazer, aí você faz tranquilo, não tem problema, viu? Eu acho que você perguntou porque eu acho que fica mais fácil, né? Vendo daquele jeito, do que por raciocínio. Então, eu expliquei da forma de raciocínio e vou colocar no slide depois, semelhante a essa expressão, para você ver que pode realmente fazer em qualquer... Tem até uma forma, porque ela é muito demorada, gente, para explicar. Ela só seria fácil de ser explicada e compreendida na presença, né, em aula presencial, que a gente chama de método algébrico. Poderia aplicar o método algébrico, encontrar todos os valores, demora muito, mas poderia ser feito. Viu? Vamos lá, vamos analisar mais essa, acho que tem mais duas, essa e mais duas. Eu vou tentar fazer rápido, porque tem uma questão de equilíbrio, né, de lei de Lavoisier, para a gente fazer, só faltam 10 minutos para esse link acabar, mas qualquer coisa, gente, eu envio outro link e a gente termina, viu? Hoje eu estou disponível para vocês, sou todo da turma, tá? A gente fica aí até a hora que eu terminar essa resolução. Então, você tem aqui, ó, quanto ferro no reagente, uma substância com ferro no produto, uma substância com cloro no reagente, uma substância com cloro no produto, sódio, uma no reagente, uma no produto, ou seja, você poderia começar por qualquer elemento químico aqui. Eu vou começar pelo ferro, viu? Essa aqui vai ser as inversões. Um no reagente, um no produto, 2 no produto. O que é que eu vou fazer? Esse 2 vai vir para cá para trás e o 1 vai vir aqui para frente, ó. Certo? Ó. 2 e 1. Partindo daí, eu vou analisar o cloro, tá? Que é a segunda, na sequência. Só que aí, quando vocês fizerem a análise do cloro, agora já não são só mais 3, né, que tem no reagente. Por quê? Porque como você balanceou, você tem que utilizar esse 2 aqui, ó, que é o que muita gente acaba errando na prova. Eles se esquecem que já fizeram o equilíbrio e vão tentar fazer sem ele, mas não vai conseguir. 2 vezes 3, 6, e 1 no produto. A gente tem isso, ó, 6 no reagente e 1 no produto. Então, o que é que eu faço? Vem para cá com 1 e aqui vem 6. Eu vou colocar 6 aqui, ó. Então, a equação química vai ficar com 6 vezes 1, 6, 2 vezes 3, 6. Aí equilibrou. Bom, o que é que eu posso fazer agora? O sódio. Aí o sódio é a mesma coisa. Eu tenho 2 no reagente, que não equilibrei ainda, mas no produto eu já tenho 6 vezes 1, 6. Eu tenho 2 no reagente e 6 no produto. Aí qual é o valor que eu vou colocar aqui, ó? O valor que eu vou colocar aqui para equilibrar a equação? 6 dividido por 2, 3. Eu vou colocar 3, que aí eu mantenho todos os outros elementos químicos agora equilibrados. Então, ferro, 2 no reagente, 2 vezes 1 no produto. 2, igual, tranquilo. Cloro, 2, tem que lembrar que tem que olhar de 1 por 1 de novo para ver se está tudo equilibrado. Porque vai que você correu um pequeno erro e acabou esquecendo de algum valor. Tá? Tem que olhar de 1 por 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Sódio, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Carbono, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, tá vendo aqui, ó? Multiplica por 1, 3 vezes 1, 3, tá igual. E o oxigênio, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9, vezes 1, 9. Então, eu tenho 9 no produto e 9 no reagente. Ou seja, equilibrou. Certo? Ou seja, os coeficientes quais são? 2, 3, 1 e 6. Próxima questão. Procedimento parecido.
vai fazer a mesma coisa, tá, gente? Analisa cada elemento químico. Olha, o nitrogênio eu poderia observar. O hidrogênio, não posso começar observando por ele, porque tem uma substância, 2, 3, 4 contendo esse elemento químico. O bário só tem um de um lado, um do outro. Então, uma substância com ele no reagente, uma com ele no produto. E o oxigênio tem uma no reagente e uma no produto. Então, poderia começar nitrogênio, bário e oxigênio. Certo? E o cloro também, tá vendo? Nitrogênio, um no reagente, um no produto. Tranquilo. Cloro, um no reagente, 2 no produto. O que é que eu vou fazer agora? Inverter. Certo? O 2 vai fazer esse coeficiente e o 1 vai fazer... Lembre que é o coeficiente da substância, porque tem gente que vai fazer, aí resolvendo o caderninho, e coloca aqui no meio, gente. Não, é a substância que você equilibra. Então, tem que ser uma aqui atrás, para dizer que é um da substância toda. Então, fica assim, ó, 2 para isso tudo e 1 para isso tudo. Só que no momento que você colocou esse 2, você já desequilibrou o nitrogênio. Por isso que a gente chama de método da tentativa. Se já desequilibrou, o nitrogênio ficou com 2 aqui no começo e eu só tenho 1 aqui, ó. Então, o que eu faço? Coloco 2 para equilibrar. 2 vezes 1, 2, 2 substâncias, 3 já equilibrada. Próximo, o oxigênio. Poderia ser o bário, tá? Mas o bário tem um do lado e um do outro, então não tem por que fazer. Oxigênio, você tem 2 vezes 1, 2 no reagente, 1 no produto. Certo? O que é que eu vou fazer? Esse 1 vem para cá e esse 2 vai para lá. 1 veio para cá, tá vendo? Como coeficiente, e o 2 veio para cá como coeficiente. Eu fiz só a inversão. Então, essa lógica da inversão, vocês vão usar sempre. Fica fácil de analisar. E aí, o hidrogênio, que era o que tinha maior quantidade, automaticamente ele vai ficar equilibrado. 2 vezes 4 mais 2 vezes 1 igual 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. Então, dá 8. 10 de um lado e dá 10 do outro. Então, os coeficientes são 2, 1, 1, 2 e 2. Tá? Só fui fazendo as inversões, certo? Lembrando que tem que reolhar. Fez, olha de novo, fez, olha de novo, para não correr o risco de um dos elementos não estar balanceado. E se um não estiver balanceado, a gente está tudo errado. Tem que acertar todos os coeficientes, viu? Como é que pode estar equilibrado? Se você deixou um lado mais pesado que o outro, não está certo, né? Então, tem que deixar todos os valores iguais para equilibrar. A última questão, para a gente fechar isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um outro link para eu comentar a última questão, viu, gente? Vocês aguardem um instantinho. Ou eu faço uma gravação e depois mando para vocês. Fica melhor, porque vocês já ficam livres. Beleza? Eu faço só a explicação aqui para mim e depois eu mando para vocês a gravação da resolução dessa outra questão, que é importante que vocês façam. Utilizem para revisar para a prova de amanhã. Bom, então a gente analisa cálcio no reagente, cálcio no produto, tá vendo? Ó? Oxigênio tem 1, 2, 3, 4 substâncias com ele, não faço. Hidrogênio, 1, 2, 3 substâncias com ele, eu deixo para lá. E o fósforo, vou começar pelo cálcio e pelo fósforo, que é o P. Então, cálcio, 1 no reagente, 3 no produto. O que é que eu vou fazer? Inverter, ó. Vem 3 para cá e 1 para cá. Tá vendo? Ó? 3 como coeficiente, 1 como coeficiente. Vou olhar o P, ó. Quantos no reagente? 1. Quantos no produto? 2. O que é que eu vou fazer? Vou inverter, certo? Então, o 1 vem para cá e o 2 vem para aqui. Logo, eu fiquei equilibrado dessa forma. A outra substância que está faltando é o hidrogênio, certo? O hidrogênio. 3 vezes 1 vezes 2 mais 2 vezes 3 é igual a 2 vezes um valor X que tem aqui, ó. Que é o que o pessoal perguntou aí, alguém perguntou, eu só não vi quem foi. A respeito de se pode fazer a equação. Pode. Olha aqui. 3 vezes 2,
6, mais 2 vezes 3, 6, igual a 2 vezes x, 2x. Então, 2x igual a 12. 6 mais 6, 12. X vai ser igual a 12 sobre 2. Aqui não vai dar fração. Por quê? Porque é um valor exato que vai dar. X vai ser igual a 6. Então, qual é o valorzinho que eu vou colocar aqui no H2O? Atrás do H2O, 6. Então, a equação química, ela fica... ficou bem apertadinho aqui, depois eu corrijo quando for transmitir. E aí, gente, só para fechar, porque o horário já está encerrando, senão vai cortar a gravação antes de finalizar, a quantidade de oxigênio de um lado vai ficar exatamente igual à quantidade de oxigênio do outro. Ou seja, ele que está em maior número de substâncias, normalmente a gente não precisa olhar, porque ele fica automaticamente equilibrado. Então, os coeficientes vão ser 3, 2, 1, tá vendo aqui? 1 e 6. E a outra questão, depois eu faço uma gravação rapidinha para vocês e libero o link, ok? Qualquer dúvida pode mandar pelo zap que eu vou tentar, na aula que eu for gravar em seguida. Eu não vou mandar link, lembre que eu só vou mandar aula, certo? Gente, valeu. Se não entendeu, me desculpem. Eu tentei fazer o máximo aqui. Beleza? Valeu, gente. Tchau.